Olá, queridos e queridas. Gostaria com esse vídeo hoje falar um pouquinho sobre anatomia emocional, como transformar o abandono e a rejeição em energia vital, né? Então, quero fazer primeiro uma introdução sobre o que é a anatomia emocional, né? Para que a gente consiga chegar nesse lugar de transformar a energia do abandono e da rejeição, a gente precisa, num primeiro momento, entender qual é a nossa anatomia emocional. Talvez esse termo seja um termo que nem todo mundo entende, que nem todo mundo conhece, mas eu vou dar um exemplo prático e simples para que vocês entendam essa expressão, né? Quando a gente está nas aulas de biologia na escola, a gente aprende muito sobre fisiologia, sobre anatomia do corpo físico, né? Então a gente aprende lá sistema digestório, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema reprodutor, todos esses sistemas do corpo físico. Então, só para vocês entenderem, quando a gente está falando de energia, existe também um sistema que compõe a nossa energia, que estrutura e que faz com que essa energia flua, né? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de chakra, né? O chakra, que são os vórtices de energia. Todo o nosso corpo físico é cheio de chakras, né? Como esses chakras se interrelacionam? O que conecta um chakra com o outro, né? Isso tudo junto constitui a anatomia emocional. É por onde flui a nossa energia do sentir. É por onde a gente reconhece o que a gente sente e quando a gente sente, né? À medida que a gente começa a mergulhar nesse universo para entender o que é a anatomia emocional de fato, a primeira coisa é a gente desenvolver a nossa habilidade de sentir, né? É muito comum a gente ter desaprendido isso mesmo na vida, né? Por dois aspectos, né? Primeiro, porque muito é socialmente estimulado para que a gente não sinta, ou para que a gente não expresse, para que a gente não fale sobre o nosso sentir, né? Muito disso é julgado como errado ou como ameaçador pra gente, como se isso pudesse voltar contra a gente. Então, desde cedo a gente é estimulado a não se conectar com esse universo. Em contrapartida, a gente também tem o nosso sistema mental e intelectual que trabalha muito e muitas vezes não a favor do sentir, né? Muitas vezes o caminho intelectual ele bloqueia o nosso sentir. Então a gente já vem de uma estrutura que nos afasta dessa capacidade de sentir, né? Quando a gente entra em contato com esse universo, a gente começa a entender que os nossos sentimentos, as nossas emoções, muitas vezes elas podem se repetir. Todo mundo aqui já deve ter passado por essa situação, né? De ter aquela sensação, poxa, isso tá acontecendo comigo de novo, né? Passou não sei quantos anos, ou mudou a pessoa, mas assim, o sentimento é o mesmo, né? Então, quando a gente tá conectado com o que a gente sente, a gente começa a perceber que muito do que se move energeticamente, emocionalmente no nosso interior, pode às vezes reverberar num looping. É como se a gente estivesse indo e voltando para o mesmo lugar, né? Estudar anatomia emocional possibilita que a gente perceba esses loopings, possibilita que a gente perceba os gatilhos que nos levam a essas emoções, a essas situações. Então, é muito interessante, na verdade, investigar esse universo para que a gente consiga compreender melhor como se estrutura a nossa anatomia emocional, né? Todo mundo tem uma anatomia emocional e essa anatomia emocional ela é formada ou estruturada desde cedo, desde criança, né? Desde a forma como a gente foi educado pelos nossos pais, desde a forma como a nossa religião tem interferido na nossa vida, da educação na escola também. Tudo isso colabora, são ferramentas que vão ajudar a constituir essa anatomia, né?
E à medida que a gente se coloca na posição de querer trabalhar essa anatomia emocional, no sentido de desenvolver uma anatomia emocional mais fluida, descondicionada, né? A gente está se permitindo a limpar o nosso campo de energia. Então, é um caminho muito especial, esse caminho, né? E o mais interessante também é a gente perceber que à medida que a gente vai mergulhando nesse universo, a gente percebe a plasticidade da anatomia emocional. Então, não é porque eu passei por essa e essa situação que eu vou ter que passar o resto da minha vida passando por tal e tal emoção. Não significa isso. Significa o mergulho na anatomia emocional, o desenvolvimento sensorial, a criação de novas sinapses cerebrais e no próprio corpo como um todo, possibilita essa plasticidade, possibilita a gente transformar as energias, né? Ah, mas como assim transformar energia? Desde quando tristeza, desde quando rejeição, desde quando abandono é energia? Sim, é energia. Tudo que a gente sente é energia. E se a gente entende que a energia só está presente em mim porque eu estou vivo, então a gente começa a olhar para isso numa outra perspectiva. Eu começo a entender que a vida tem diferentes qualidades de energia. E uma vez que eu começo a aprender a lidar com essas energias, eu posso transformar essa energia à medida que eu me permito sentir, à medida que eu faço escolhas conscientes, que eu saio desse looping, né? De estar sempre entrando e saindo na mesma situação. Desenvolver a anatomia emocional possibilita que eu olhe para a situação externa e que eu escolha entrar ou não ali, né? Eu deixo de ser vítima para ser co-criadora da minha própria existência. Então é muito interessante trabalhar e vivenciar principalmente essa plasticidade da anatomia emocional, porque ela te dá liberdade. É isso que de fato é a liberdade de dentro, é uma liberdade que vem de dentro para fora, de eu ter consciência do que eu sinto, né? E de eu ter escolha também, porque muitas vezes eu posso escolher não sentir, ou eu posso escolher não sofrer com o que eu tô sentindo. Eu acho que esse é o grande ponto. Um dos pontos importantes quando a gente começa a desenvolver a plasticidade da anatomia emocional é a gente entender que dor e sofrimento são coisas que não andam juntas, certo? Que existem algumas emoções que doem, mas se eu escolho sofrer, eu estou me vitimizando. E normalmente, quando a gente não tem uma anatomia emocional desenvolvida, a gente sim cai no arquétipo da vítima. E ali a gente fica sofrendo, e ali a gente condiciona todas as nossas ações e todas as nossas relações para sustentar esse sofrimento. Enquanto que, se eu resolvo trabalhar a anatomia emocional, possibilitar para que o meu corpo transforme essa qualidade de energia em algo que me eleva, eu tô deixando a vítima de lado e tô me colocando no lugar de observadora, né? E aí eu desassocio a dor e o sofrimento. A dor, ela pode vir, ela pode acontecer, mas eu não sofro com isso. Eu observo a dor e à medida que eu observo essa dor, eu crio espaço para que o corpo transforme, para que o sistema nervoso desbloqueie esse trauma, né? Porque normalmente aquilo que a gente vive no looping, vive repetindo na nossa vida, a emoção que sempre se repete, a sensação física que sempre se repete, atrai sempre as mesmas situações, isso é denominado como um trauma. O trauma nada mais é do que um bloqueio na nossa anatomia emocional. É algo que não permite o fluxo natural das emoções e das sensações. Então, o mergulho na anatomia emocional possibilita isso, possibilita essa flexibilização do que eu sinto, possibilita esse poder de escolha diante do que acontece na vida, né? Possibilita eu sair da vítima para ser co-criadora da realidade que eu quero viver, né? Só que, claro, tudo isso não acontece da noite pro dia.
tudo isso é um processo. É um processo que exige da gente muita presença, exige da gente técnicas adequadas para trabalhar essa plasticidade da anatomia emocional, né? E por isso que eu e Dara resolvemos falar sobre isso, porque somos terapeutas e ajudamos uma a outra a superar esses bloqueios e a permitir que tenhamos uma anatomia emocional cada vez mais fluida, né? E a nossa intenção com a live era justamente falando um pouquinho da nossa motivação, né? O que motiva a gente, na verdade, é trazer essa pérola para o mundo, né? Trazer essa percepção de que todo mundo é capaz de transformar a sua própria realidade, todo mundo é capaz de liberar esses traumas, de liberar esses bloqueios, né? De ser co-criador da realidade que se quer viver. Essa habilidade todo mundo tem, só que poucas pessoas ensinam como, né? E a nossa motivação é justamente essa, é ofertar para o mundo, para as pessoas, ferramentas que são super eficazes e potentes para desenvolver essa plasticidade da anatomia emocional, para desenvolver essa fluidez do campo de energia e das emoções. E estamos muito movidas por isso. E por isso resolvemos fazer essa série de vídeos em relação a essa temática, que é uma temática bem delicada, né? Pouca gente trabalha em cima de rejeição e abandono. Mas como tudo na vida, é possível a gente olhar, transformar, cuidar, e é possível a gente liberar espaço interno, né? Liberar esses bloqueios para que novas manifestações vitais possam existir dentro de nós e fora de nós. Então eu acho que essa é a nossa motivação. Então deixo aqui esclarecido um pouquinho sobre o que consiste a anatomia emocional. Espero que tenha ficado claro. Estou aberta a responder as perguntas, as dúvidas de vocês. Podem me chamar no privado ou deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo. E aguardem que em breve a gente vai lançar um trabalho vivencial, uma jornada onde teremos a possibilidade de trabalhar essas temáticas, de aprender ferramentas que vão possibilitar uma autonomia no desenvolvimento dessa plasticidade da anatomia emocional. Então vai ser um trabalho muito especial que resolvemos ofertar aí para o mundo, e aguardem que em breve a gente vai soltar as informações, tá bom? Agradeço!